PPPPO, provavelmente você está usando o despertador da forma errada, tá? Primeiro que não é exatamente da forma errada, né? O próprio despertador, ele tem esse nome de despertar, tá? Mas por que eu falo que a forma errada, na verdade, não, existe uma forma mais inteligente, mais adequada e mais saudável para se usar o despertador como um despertador, né? Como algo que vai te despertar, te chacoalhar. O motivo é o seguinte, para você ter um bom sono, né, hoje em dia já é sabido que existem dois elementos importantes. O primeiro é o tempo de sono. Então você manter aquele tempo de sono contínuo, geralmente, né, beira lá pelas 7, 8 horas por dia, que é o ideal, mas cada pessoa tem que sentir o que funciona para si, né? Quanto tempo que o corpo dela naturalmente dorme, que ela se sente bem recuperada. E claro que isso varia de um pouco de um dia para o outro. Se você correr uma maratona num dia e no outro dia você ficar totalmente inerte, né, só assistindo televisão, provavelmente o quanto de sono você precisa em cada um desses dias vai ser diferente. Então existem variantes, né, uma questão flexível, não é aquela coisa fechada. Mas de uma forma geral, você sabe que são 7, 8 horas mais ou menos. E a segunda questão é os ciclos de sono, né? Você sabe que a gente entra, né, num sono mais superficial e o sono vai aprofundando aos poucos, depois ele vai subindo de novo e depois aprofunda de novo. Então, na verdade, são ciclos de sono que duram mais ou menos 1 hora e meia, tá? E os períodos em que o corpo e o cérebro se recuperam mais são justamente os que em que está mais lá embaixo, né? Em que o sono está mais profundo. Ou seja, é importante respeitar esse ciclo e você acordar quando o ciclo estiver superficial, que você acorda fácil, rápido e mais recuperado, tá? E o seu cérebro já está no ritmo de entrar no ritmo de estar desperto. Então, com esses dois elementos em voga, a questão é que o despertador, para ele te acordar, te chacoalhar, ele pode levar a duas questões. Primeiro, você acabar dormindo tarde e com a mente agitada, acabar dormindo pouco tempo e o despertador vai te chacoalha para você acordar no horário que você precisa acordar, né? A outra questão, ou seja, acaba dormindo menos tempo do que o ideal. A segunda questão é que você pode ser despertado no meio do ciclo, ou seja, ao invés de acordar no final do ciclo, lá na parte mais profunda, na parte média, né? E aí a questão é que o seu cérebro demora muito mais para conseguir retornar a um ponto ideal ali de estar desperto, de estar alerta, né? E você interrompe um momento de regeneração profunda ali do corpo e da mente. Então não é legal você ser acordado, você interromper esse ciclo no meio do caminho. Então, qual seria o ideal? Como é que a gente pode usar o despertador de uma forma mais inteligente para manter um bom tempo de sono e acordar dentro do ciclo natural, né? Ou seja, deixar o nosso corpo acordar naturalmente. Seria você usar o despertador para 1 hora antes do momento ideal para você dormir. Então, digamos assim, que o momento ideal para você dormir seria 10 horas da noite, para 8 horas seria mais ou menos acordar às 6, né, da manhã. Então, o horário ideal para dormir é às 10 horas da noite. E você colocaria um despertador para 9, para a partir das 9, ou no máximo 9h30, né, às 9 horas você ir terminando as coisas, para pelo menos 9h30 você eliminar tudo que se refira ao mundo exterior, né, ou seja, resolver problemas, responder pessoas, ver mensagens e tudo que seja agitação, né? Você vê um filme de ação, por exemplo, né? Ou você ter alguma atividade que demande muita atenção, muita energia, ou então fazer exercício físico que deixa o seu corpo agitado, né? Ou seja, a partir desse despertador você vai abandonando tudo e quando chegar às 10 horas você já está relaxado para poder naturalmente ir dormir. E aí a ideia é o seguinte, na verdade você tem um horário emergência, né? Ou seja, você calcular para acordar às 6 horas da manhã, dormir às 10 e acordar às 6, é porque o seu horário de emergência, ou seja, aquele que você tem que acordar para ir para o trabalho, por exemplo, seria às 7, né? Se eu não acordar às 7, se eu acordar depois das 7, eu não tenho tempo de me arrumar e ir para o trabalho. Então 7 é o seu horário emergência. A ideia seria você ter
se programar para acordar justamente às 6, naturalmente, deixar o seu corpo acordar naturalmente. Às vezes ele vai acordar mais cedo, às vezes um pouquinho mais tarde, mas o ideal você sabe que está funcionando bem, na verdade, esse processo, que você está usando bem o despertador, é quando você acorda naturalmente bem antes das 7, né? Você acorda lá para as 7 só quando dormiu muito tarde, né, por algum motivo, ou então em momentos especiais que você precisa se recuperar mais, como, por exemplo, correr uma maratona. Então essa é a ideia, você deixar o seu corpo acordar naturalmente, bem antes do horário limite. E aí você vai ver que o seu nível de energia e disposição vai estar muito melhores, tá bom? Então, se gostou do videozinho, dá um like, por favor, compartilha com os colegas e comenta, né, qualquer dúvida, qualquer observação, se você conseguiu colocar isso na prática ou não, né, se você gostou desse tipo de dica, ok? Abração, até a próxima, valeu!